E o livro que foi na caixinha mágica desse mês, Ulisses Sabe Escolher, do Fábio Monteiro. Esse momento que a caixinha chega acaba virando uma tradição familiar, né? É bom ver o que tem dentro, abrir em família, junto, é muito bom. Mas é importante que você tenha um momento aí na sua rotina com seu filho para poder conversar sobre o livro, ler a história para ele, ouvir a história dele, ou fazer a leitura compartilhada, ora um lê, ora o outro lê, porque essa história tem muitas coisas que vão ajudar o seu filho a entender melhor o mundo, os sentimentos, e a gente não pode deixar isso passar batido de jeito nenhum. Então eu preparei umas dicas aqui para você sobre mediação, né? Esse momento em que você vai ser a ponte entre o livro e o seu filho. E esse triângulo amoroso que se forma, adulto, criança e livro, tá? Então, para vocês desfrutarem de tudo, né? De tudo que essa história, uma boa história, pode dar para o seu filho e para você também, que a gente acaba aprendendo muito com as histórias. Bom, primeiro é chamar a atenção do seu filho para a capa mesmo, né? O que a capa tá querendo dizer, por que tem duas ilustradoras, isso não é comum, normalmente é um ilustrador apenas, né? E quem são essas pessoas? Onde que elas moram? Aqui atrás tem a biografia. É muito legal saber sobre essas pessoas, porque a criança vai aprendendo a conhecer o estilo de cada um, como eles variam, né? Como que cada um tem a sua marca. E pergunta, será que a capa vai ao encontro da história? Será que a expectativa que a capa trouxe valeu, né, a história? E quem é esse aqui? Será que é o Ulisses? Em que momento da vida do Ulisses ele tem essa imagem, né, que está retratada aqui na capa? Então explora, pergunta, isso é mediação, isso é ser ponte entre a história e a criança. E eu queria chamar a sua atenção para 3 pontos, porque pode ser que seu filho perceba ou não. E como eu falei, a gente não pode deixar passar nada batido, né? Tudo que é bom a gente tem que trazer para a criança. Então, o primeiro ponto é você chamar a atenção do seu filho para as imagens que trazem bem marcado uma linha do tempo. A história, o texto traz isso, mas as imagens, elas dialogam muito com o texto, elas ajudam a gente a compreender o texto. Então, mostra para ele, né, o tempo do nascimento, da infância, da adolescência, da juventude, da fase adulta. As imagens trazem bem marcadas cada uma dessas fases. Então pergunta para o seu filho, mostra, questiona, né? E o segundo ponto que eu queria chamar a sua atenção é que nessa história, o Fábio Monteiro, ele faz comparações entre profissões que a gente conhece, né, que é da nossa realidade, com pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ele compara a hora que você vai construir o seu lar, organizar a sua casa com um arquiteto, o veterinário com os cuidados que a gente tem com o animal de estimação, os sorrisos, né, que a gente mostra com o dentista. Isso é muito legal porque traz, como eu falei, pequenos marcos, né, do nosso dia a dia comparados com alguém que está tão distante, né, o arquiteto, o veterinário, o dentista, ou não, que pode ser aí da realidade de vocês, né, tá bem pertinho de vocês. Mas chama a atenção dele para isso. E o terceiro ponto, que é muito importante, eu acho que é o mais importante de todos, é você abrir um espaço, um tempo para conversar sobre a história. Conversar mesmo. O que gostou, do que não gostou, o que a história lembrou, o que não lembrou, porque esta história fala de respeito, ela fala de posse, né, de querer as coisas para si, de querer mandar no outro, escolher as coisas pelo outro, fala de escolhas, fala de encontrar a felicidade no cotidiano, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá? Então, lembra desses pontos, explore cada um deles com seu filho e vivam momentos únicos, muito felizes com este livro. Tchau, tchau.